E aí, minhas belezas, voltei. Voltei dizendo que eu me superei. Por quê? Eu já fiz um vídeo aqui com os livros que eu ia ler até o final do ano, mas eu consegui mais. Vem comigo que eu vou te contar essa história. Simbora! O ano tá acabando, a sua lista tá sendo cumprida? Bem, a minha lista tá sendo cumprida. Não que eu tenha os nomes desde o início do ano, não é isso, mas eu tenho os eixos. E conforme o meu interesse, eu vou colocando os nomes dos livros e aí eu leio. Eu sempre tenho alguns temas que eu quero aprender. E daí eu vou e me jogo e escolho os livros a partir desses temas. Eu normalmente, desde que eu comecei essa vida de leitura, tenho uma base de buscar a leitura sintópica no meu pensamento, na minha ideia, de dois temas muito importantes que eu considero, que é a educação e a criatividade. Então eu leio os livros que eu achar disso, então eu vou lendo. Então eu não tenho uma lista fixa, né? Mas eu vou colocando outros temas aleatórios. Então eu não faço lista assim, eu vou ler tal livro, eu vou ler tal livro, eu vou ler tal livro, eu vou ler tal livro. No início do ano, eu vou ler e esse é o objetivo. E aí eu defino os temas e foi isso que eu fiz. Quando eu postei um vídeo que eu vou deixar aqui na descrição e no card também para vocês, dizendo que eu leria aqueles lá, eu li e passei. Eu fiz outra porção de livros para ler e eu vou apresentar para vocês agora, tá? E eles estão baseados nessa ideia de leitura por interesse. Muito bem. O primeiro que eu vou mostrar para vocês aqui, que eu comecei na semana de 6 de novembro, que o objetivo é 7 livros em 50 dias. Eu comecei no dia 6 de novembro. É o seguinte, eu já coloquei a resenha aqui dele, é esse aqui, ó, A Educação da Vontade. Aprendi muito com esse livro aqui, ele é o único dos 7 que já tem resenha para você e você pode ir atrás. Eu vou deixar aqui para você. Muito bem, o outro que eu já li também é esse aqui, ó, Ensinando Inteligência, que eu já tenho uma resenha que eu vou deixar aqui também para você e no cards do mesmo autor, tá? Eu vou deixar para você. Caraca, gente, eu vou dizer para você o que eu aprendi com esse livro aqui. Eu aprendi um termo chamado neuropedagogia. Gente, que é a pedagogia baseada numa estrutura pensando no cérebro. É impressionante, é gostoso, é maravilhoso ter descoberto, tem ajudado muitas pessoas. A resenha vai estar aqui no canal, sim, prometo. Esse aqui, A Arte de Ler. É um livro rápido e prático. Eu estou dizendo aqui para vocês o que eu aprendi com ele. A ler romances. Eu vou pensar numa dica que ele me deu aqui. Que quando você lê um romance, você analisa as vidas à sua volta. Eu nunca pensei nisso. Eu não gosto de ler romance. Eu vou realmente me desafiar em 2022. Tem 2 que eu já tô querendo ler, né? Como desafio. Então, realmente já estão numa suposta lista que eu não preparo. Mas esses 2 eu coloquei como desafio. Para ver se eu encaixo essa teoria que ele disse aqui. Muito bem, este aqui então, olha só, vou colocar a resenha aqui do canal, sim, no mês de janeiro eu já vou colocar as resenhas uma a uma, todo me dedicando à leitura. E este aqui eu aprendi o seguinte, o seu jeito de falar, a sua emoção de falar, a sua expressão de falar, ela precisa combinar com a sua mensagem. Então, TED, falar, convencer e emocionar. E eu também aprendi que esse princípio, falar, convencer e emocionar, não é de agora, gente. É desde, antes Aristóteles e Platão. Isso é maravilhoso. Descobrir essas coisas novas aqui em 2021, ditas novas, numa linguagem nova. Mas isso já é muito antigo, certo? Muito bem. Eu estou agora em... Que dia é hoje? 12 de dezembro de 2021 e este é o meu próximo livro. Eu rasguei ele hoje, tirei ele do saquinho. Então,
Eu tô aqui com 4 na mão e vou para esse aqui, que é o número 5. Pô, o que eu quero aprender com isso aqui, gente? Eu quero aprender, porque eu tenho visto muita gente falando desse livro, eu quero aprender como é essa história de vida intelectual. Pelo que eu já andei pesquisando, estudando, eu não fiz ainda nem a leitura inspecional dele, eu só abri. E o que eu andei pensando, estudando e procurando é que a vida intelectual está intimamente ligada à vida espiritual. Então eu gostei disso, eu vou buscar entender esse argumento desse autor que eu tenho visto que está sendo divulgado. Isso muito me chama a atenção, porque eu sou uma pessoa que gosta de participar do mundo espiritual, de entender, de estudar o mundo espiritual. E muito bem, agora esses dois aqui, ó, ainda estão no saquinho. Eu não tirei, não vou tirar agora. E o que eu quero aprender com esse livro aqui? Desde que eu li aquele livro da Ana Cláudia Quintana Arantes, que eu vou deixar aqui no cardzinho da descrição para vocês, porque é um tema que muito me chama a atenção, que é a morte, que é um tema que eu sofri muito, e que é um tema que me deixou doente quando eu vivi essa história na minha vida. Então eu quero ler e aprender cada vez mais sobre isso, principalmente para as pessoas que ficam. Quando eu olhei esse tema, né, quando eu pensei nesse tema e olhei esse livro, eu comprei, me interessei por ele e falei assim, vou ler. Por último, que eu vou fechar até dia 31, se tudo der certo, esse aqui, ó, que ainda tá no plástico, que eu só abro o livro, eu só tiro o plástico quando eu vou começar mesmo. Isso foi uma regra que eu criei na minha cabeça. Foi uma regra não, foi um princípio. Porque se eu quiser rasgar aqui agora e não ler, eu posso também. É um princípio que eu coloquei. Enfim, e este livro é de um cara muito famoso aí também, né, que é o Jordan Peterson, que tem outros livros, mas eu quis começar por esse. Esse não é o primeiro dele, tem outro, mas eu quis começar por esse. E são as 12 regras para a vida. E o que eu andei vendo desse livro é o seguinte, tem uma regra que eu aprendi, principalmente eu aprendi sem ler esse livro, né? Eu aprendi vendo uma pessoa fazendo e uma pessoa me analisando. Que pessoa é essa? É a Ana. Ela disse que eu ando assim, né? E ela disse isso há uns 2 anos. Então ela vem me corrigindo e me ajudando a andar assim. Eu costumo andar assim quando eu tô fardada trabalhando, mas normalmente ela diz que eu ando assim. Então, como ela veio me corrigindo, eu comecei a observar que eu realmente andava assim. E esse livro tem uma questão sobre isso, olha que curioso. Ele fala, numa das 12 regras, para a pessoa poder andar com postura. E ele explica isso, me parece que biologicamente, eu quero entender como isso funciona. Olha só. Olha, realmente faz todo sentido, né? Eu tô falando assim, de repente eu faço assim, chega mudo. Então eu quero aprender essa história e mais outras com esse livro aqui. Então deixei aqui para vocês os 7 livros no qual eu me dediquei a ler em 50 dias. E eu pretendo terminar no dia 31 de dezembro. Agora, o que aconteceu? A previsão era para terminar no dia 12 de dezembro. Mas eu não consegui, porque eu fiquei doente. E eu tava sentindo muitas dores mesmo. Eu fui pro hospital algumas vezes com dor. E graças a Deus, assim, na verdade não são nos últimos 50 dias, né? Nos últimos 80 dias eu tenho sofrido com dores. Mas, quando eu comecei o projeto, a dor tava suavizando, mas de repente ela voltou e eu tive que ir pro hospital de emergência. Então, teve uma semana que eu não li como eu leio normalmente. Eu li. Inclusive serve até em alguns momentos serviu para aliviar minha dor, mas eu não consegui ler como antes da dor. Então o que aconteceu? Eu tive que estender o prazo e eu vou fazer isso até dia 31 de dezembro. Vou terminar essa surpresa dessas 7 leituras e somar um total de 37 livros até 31 de dezembro que eu consegui ler, livros que eu tenho em minha mão dentro de casa, porque se eu somar com os livros que eu fui ler em visitas à livraria, porque aí a gente voltou a visitar, né, os estabelecimentos, eu vou chegar quase a 50, porque em cada visita eu fui em 3 livrarias e eu penso que eu consegui, eu tenho as fotos, eu fiz a leitura inspecional lá
de no mínimo uns 10. Então, fora os livros que eu li aqui na internet, né? Enfim, eu estou muito feliz porque eu não cheguei à marca de 52 livros físicos meus à minha mão este ano de 2021. Eu não cheguei. Mas se eu contar tudo, eu tenho certeza que eu cheguei a 50 livros. Mas o que eu quero chegar mesmo é dia 31, completar 7 livros em 50 dias, tendo aquela margem de uma semana de recesso, meio folga, que eu não consegui ler porque eu tava com muitas dores. Graças a Deus hoje eu já descobri o que era, né? Que eu tava com intolerância à lactose e sofrendo demais, mas eu tive que passar por 4 médicos até descobrir. É isso, fique bem, eu tô bem. Até a próxima resenha desse canal, que eu penso que vai ser na primeira semana de janeiro, com uma resenha criativa desses livros aqui. Espere e verá. Beijos pra sua beleza. Tchau!